Olá, pessoal. Essa semana, devido ao planejamento institucional, nós não vamos ter aulas ao vivo. Então, eu vou expor para vocês o ponto 10, formas de admissão e exclusão de estrangeiros, através dessa videoaula, né? Bem, esse ponto é muito importante para vocês, de todos os cursos, seja do curso de Direito ou do curso de Relações Internacionais. Por quê? Em relação ao pessoal de Direito, o estudo da lei de imigração, que a gente vai ver nesse ponto, é muito importante devido ao fato de que tem sido bastante explorado, principalmente na OAB, em concursos, é uma lei nova, né? Então, inclusive eu dei essa dica no aulão da OAB que provavelmente ia cair a lei de imigração e nos últimos exames da OAB tem caído. Então é importante para vocês nesse aspecto. Para o pessoal de relações internacionais, é muito importante para que vocês conheçam os direitos dos estrangeiros aqui no Brasil e principalmente a questão dos refugiados. Em relação ao pessoal de direito, eu lembro inclusive que a OAB Caruaru ela montou uma comissão para refugiados para parar os refugiados que tem aqui na nossa região, né? Então, vamos iniciar agora a exposição do ponto 10. Bem, pessoal, primeiramente vamos falar das modalidades gerais de visto. Nós temos o visto permanente para imigrante, o visto temporário para estudantes e turistas, e o visto diplomático. São essas três categorias principais. Porém, de acordo com a legislação de cada país, ela pode se subdividir em várias. Permanente, primeiramente, o permanente não é no sentido que é um visto que dure para sempre. Na maioria dos países, esse visto é renovado com 5 a 10 anos. Permanente porque dá direito a permanecer, exercer atividade remunerada dentro daquele território. O visto temporário, o prazo pode variar de acordo com a atividade. Pode ser até 90 dias para turista, uns 90 dias para renovar mais 90, até um ano no caso de estudantes. E visto diplomático para funcionários do governo, diplomatas e outras categorias. No Brasil, se subdivide em vários tipos, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? A nova lei de imigração, que é a Lei Federal número 13.445/2017, substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei Federal 6.815/1980, cujas disposições eram marcadas pelo autoritarismo da ditadura militar, e adequou a legislação nacional aos tratados internacionais, fazendo assim um controle de convencionalidade, tratados internacionais sobre direitos humanos e a Constituição Federal de 88. A legislação antiga, pessoal, ela era muito marcada pelo autoritarismo da ditadura, que viu o estrangeiro como inimigo, proibia estrangeiro até de fazer reuniões políticas e manifestações pacíficas, para você ter ideia. Só pelo fato de um estrangeiro participar de uma manifestação, de uma passeata, ele já poderia ser deportado só por isso. Então, a nova lei de imigração ela atualizou a legislação para a Constituição de 88, para os tratados internacionais, e para os tempos democráticos. Bem, para a nova norma, imigrante é todo estrangeiro ou apátrida. Apátridas são aquelas pessoas que não têm nacionalidade e que se estabelece temporária ou permanentemente no Brasil. Visitante, por sua vez, não tem a pretensão de se estabelecer no território nacional. O visitante ele só vem fazer turismo, uma atividade bem específica, né? O imigrante ele não precisa permanecer, percebam, ele pode dizer assim, quero ficar no Brasil 1, 2 anos, mas ele quer permanecer no sentido de realizar alguma atividade, por exemplo, remunerada, etc. Mas não precisa ser assim um prazo o resto da minha vida, entenderam? A nova lei de imigração ela estabeleceu muitas garantias para os estrangeiros no Brasil e criou muitos princípios para reger a política migratória nacional, como, por exemplo, a questão da universalização dos direitos humanos é para todos. Olha, aquela história que eu detesto escutar, direitos humanos é para cidadão de bem. O que é cidadão de bem, meu Deus? Não existe essa categoria. Direitos humanos são para todos. A questão do repúdio à xenofobia, a acolhida humanitária, o acesso a programas de benefícios sociais. Sim, os estrangeiros aqui no Brasil têm direito a acesso aos programas sociais, como, por exemplo, Bolsa Família, se ele tiver necessidade, um refugiado. Claro, ele tem que cumprir os mesmos requisitos que os brasileiros nesse sentido, mas ele também tem direito a esse amparo. Não criminalização da migração,
O direito à reunião familiar, então, um estrangeiro vem aqui e se estabelece, ele pode solicitar que seus familiares sejam trazidos. O diálogo social nas políticas migratórias através dos comitês, das comissões, que têm instituições da sociedade civil, ONGs, como por exemplo a Católica Caritas, e outras entidades da sociedade civil que participam das políticas migratórias. Então, essa legislação ela é extremamente benéfica, mas isso não significa, como algumas pessoas dizem, que ela dá mais direito aos brasileiros do que aos estrangeiros. Seria impossível, né? Mas, até porque a Constituição ela estabelece aquilo que é de prerrogativa do brasileiro nato e do estrangeiro. Mas era uma norma assim, muito mais benéfica do que o velho Estatuto do Estrangeiro da época da ditadura. Vistos no Brasil, né? Agora a gente tinha visto daquela categoria geral. Visto é uma autorização administrativa que permite o ingresso de um estrangeiro ou apátrida no país, tá? No caso do Brasil, é um documento que dá ao seu titular a expectativa de ingresso no território brasileiro, conforme a Lei de Imigração, artigo 6º. Gente, visto não gera direito adquirido. Mesmo que você tenha um visto, por exemplo, de 10 anos para um país, sempre é a expectativa de direito. Então, mesmo que você tenha um visto negado, se for de acordo com a oportunidade e conveniência do Estado que está ali recebendo, o seu visto ele pode ser negado, viu? A sua admissão no país ela não é obrigatória pelo fato, ou seja, não há direito adquirido à admissão através de visto. Então, a concessão de visto sempre é um ato discricionário, nunca é vinculado. Espécies de visto estabelecidos pela nova lei de imigração, né? A nova lei de imigração, ela estabelece alguns tipos de visto, como o visto de visita, que é para turistas, o temporário, que pode ser, por exemplo, para estudantes, né? Visto de estudante no Brasil não dá direito a trabalho, viu, gente? Diplomático, que é para diplomatas e cônsules. Oficial, que geralmente é para autoridades de governo de outro país. Aqui repare que no Brasil divide o diplomático do oficial, né? Então, diplomático para quem é diplomata ou cônsul, embaixadores, e oficial para autoridades governamentais. Cortesia. Esse visto de cortesia pode ser dado a um parente de um diplomata e também a autoridades não, celebridades que não tenham cargo público, né? Que não se enquadram, então recebe esse tipo de visto de cortesia. A nova lei de imigração passou a denominar o visto permanente de autorização de residência, no artigo 30, né? Podendo ser concedido nos seguintes casos: pesquisa, ensino e extensão, geralmente para professores, acolhida humanitária, né, que pode ser para refugiados, trabalho, reunião familiar, pessoas que perderam a nacionalidade brasileira, né, porque adquiriram outra, refugiados, que eu já tinha falado, apátridas, que são aquelas pessoas que não têm nacionalidade, asilados. Depois a gente vai falar da diferença de refúgio para asilo, tá? Vítimas de tráfico de pessoas, etc. Cada país dá um nome diferente para o seu visto permanente, tá? Como eu disse, não é que ele vale a vida toda, você tem que renovar 5 em 5 anos. Renova-se na Polícia Federal. Mas a ideia é que ele dá direito de permanecer. E agora é a autorização de residência. A autorização de residência dá direito à pessoa trabalhar, né? Tem seus direitos, não pode votar, obviamente, né? Porque não é uma naturalização. Quando você se naturaliza, você não precisa mais renovar o visto permanente ou autorização de residência. Nos Estados Unidos, por exemplo, chamam Green Card, é renovável a cada 10 anos, né? Porque é verde, por isso que é Green Card. Entenderam? Segundo a referida norma, não será concedido visto quando o requerente não preencher as condições para sua concessão, ocultar condição impeditiva, menor de 18 anos desacompanhado ou sem autorização dos responsáveis, além das hipóteses previstas para impedimento da entrada no Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, por exemplo, o estudante que não é estudante, então aí seria uma condição que ele não teria, né? Então, são exemplos desses.
O artigo 45 da nova Lei de Imigração estabelece as hipóteses para o impedimento da entrada de estrangeiro no Brasil, que deve ser devidamente fundamentado. Pronto, isso é muito importante e eu preciso comentar com mais detalhes. Agora, pessoal, antes não era assim da Lei de Imigração. Na Lei de Imigração, e acontece em alguns países como os Estados Unidos, se o visto for rejeitado, não precisa justificar, porque o visto é um ato discricionário. Então, o ato discricionário não precisa ser motivado, tá? Mas agora, mesmo sendo um ato discricionário, a negação do visto tem que ser motivada. E eu entendo que é números clausus, ou seja, só pode ter essas hipóteses de negação de visto. Não pode ter outras hipóteses de negação de visto além das que estão previstas na própria lei de imigração, tá? Então, por isso que a gente fala números clausus. Eu chamo a atenção principalmente o pessoal de RI que talvez não tenha visto essa expressão, né? Números clausus significa número fechado, ou seja, são naquelas hipóteses previstas expressamente na lei. Primeiro, pessoas que foram anteriormente expulsas do país. Então, quem foi expulso não pode receber visto. Condenadas ou respondendo por crimes dolosos, que são crimes intencionais, né? De terrorismo ou de genocídio. Genocídio, lembrando, né, é eliminação de determinados grupos de pessoas específicas, ou religiões, pode ser indígenas, pode ser judeus, como houve no Holocausto, né, cujo nome tenha sido incluído em listagem de restrição de organizações internacionais, como a Interpol, por exemplo, pessoa que tem um mandado de prisão internacional, também do Tribunal Penal Internacional de Haia. Pessoas sem o devido documento ou com documentação irregular, aí é uma questão documental, né? Pessoas cuja viagem não seja condizente com visto. O cara diz que vai fazer turismo, mas na verdade tá claro que aquela pessoa vem trabalhar. O turista não pode trabalhar, né? Na maioria dos países, poucos países, aliás, quem tem visto temporário pode trabalhar, como visto de estudante. A maioria dos países anglo-saxônicos, por isso que as pessoas acham que é uma regra, não é uma exceção. O Brasil e a maioria dos países da Europa continental, do nosso sistema jurídico, não se permita que estudante trabalhe, tá? Que tenha falsificado documentos ou prestado falsas informações. E que tenha praticado atos contrários à Constituição Federal de 1988. Então, só são essas hipóteses, viu? Quando uma autoridade, por exemplo, da Polícia Federal, negar um visto para o estrangeiro, para entrar e ingressar no Brasil, ela tem que justificar em algum desses motivos. Não pode ser outro, tá? Continua sendo um ato discricionário a concessão de visto do Brasil, continua não gerando direito adquirido, mas tem que ser justificado caso houver negatória. Alguns países da Europa, como por exemplo a Espanha, também exigem que se justifique dentro de motivação legal o caso do visto ser negado. Tratado bilateral. O princípio da reciprocidade dispensa visto de entrada do Brasil e da maioria dos países da Europa ocidental, né? Nesse caso aqui, pessoal, é o seguinte: o visto prévio é dispensado. Você recebe o visto através do carimbo na hora que você está ingressando. Então, isso acontece em relação a nós brasileiros com a maioria dos países da América Latina. No caso dos países do Mercosul, a gente pode ingressar sem passaporte, mas é só nos países do Mercosul. E o único documento que funciona, gente, é o RG, tá? Não precisa ter prazo de validade para esse RG. Tem gente que diz 10 anos. Não, não, não. Tem que, o tratado exige que a foto seja reconhecível e que o documento esteja em bom estado de conservação. Por exemplo, o meu RG é de 1997, então ele está em bom estado, mas a foto, quando a minha esposa pega, ela olha assim e diz: Oh, meu Deus. Sim, aí como eu estava falando, então nesse caso ela não serve, né? Que é um documento de 1997, a maioria de vocês não era nem nascido. É, tem que estar em bom estado de conservação e também ter a foto reconhecível. Aí, no caso do Mercosul, pode ingressar com RG, não tem problema, tá? Mas é só no Mercosul, é só RG. Não vale carteirinha de OAB, não vale qualquer outro tipo de carteira, tá? Não vale a habilitação só para dirigir.
Aí vale nos países do Mercosul, mas é só para dirigir. Não pode ser usado como documento de identidade, tá? No caso dos países da Europa Ocidental, que forma a chamada zona de Schengen, aliás, ela vai até a Europa Oriental, eu fui até a Polônia, na zona de Schengen, né? O brasileiro não precisa de visto prévio, agora tem que cumprir alguns requisitos. Passagem de ida e volta, 50 e poucos euros por dia em dinheiro, cartão de crédito ou cheque de viagem, seguro, tem que ter um seguro de acordo com o padrão da União Europeia, apesar que nem é muito caro, custa uns R$ 200 para você passar uns 15 dias. E quem mais? E voucher de hotel ou carta convite de alguém que seja residente legal lá na zona, né? Na zona de Schengen. Agora, não dá direito a gente exercer atividade remunerada, viu? Só para visitar. E aí, isso já facilita, porque você não precisa. Você pode, por exemplo, sair de Portugal, que nem eu fui, e chegar na Polônia, já no leste europeu, e sem precisar carimbar o passaporte de volta. Só carimbei na entrada e na saída via Portugal. Direitos do estrangeiro no Brasil. Quais são os direitos que os estrangeiros têm aqui? Os estrangeiros têm os direitos civis, sociais, culturais, econômicos e garantias fundamentais, né? A nova lei de imigração garantiu um novo rol de direitos para os estrangeiros no Brasil, a exemplo de liberdade de reunião, associação, circulação, reunião familiar, acesso à saúde, assistência social, educação pública, enviar recursos para outro país, abertura de conta bancária, etc. Por exemplo, esse benefício que está tendo agora na pandemia, se o estrangeiro estiver legalmente aqui no Brasil, ele tem todo o direito, se ele se enquadrar nos mesmos requisitos que os brasileiros. Podem fazer passeata, e como eu disse, na lei de imigração, só uma passeata pacífica já era motivo para um estrangeiro ser deportado. Isso é inadmissível dentro de um contexto democrático, né? E sim, eles não podem votar e ser votados, a não ser que eles se naturalizem, tá? Então, esses são os direitos que os estrangeiros têm no Brasil. Como eu disse aqui, os estrangeiros não têm direito de votar e ser votado, a não ser que se naturalizem, né? Mas aí passa a ser brasileiro naturalizado, não é mais estrangeiro. E o trabalho remunerado é somente possível com o visto adequado. Ele pode trabalhar com visto temporário. Naqueles casos, por exemplo, artista que é contratado, precisa ter visto temporário, não pode ser visto turista, tá? Fazer um show. Professores também, inclusive na sede a gente tem, né? Professores estrangeiros, visitantes. Então, tem que ter um visto aí adequado para isso. Mesmo que seja um visto temporário, né? Você foi contratado para ser professor 2 anos, na SES. Foi contratado um artista, foi contratado para fazer um show aqui no Brasil. Né? Até alguns anos, até poucos anos atrás, o Brasil era uma rota de shows internacionais. A nova lei de imigração também protege especialmente os apátridas, inclusive lhe dando direito a um processo simplificado de naturalização brasileira, definido em regulamento próprio. Olha, isso é uma das coisas mais bonitas que a lei de imigração trouxe, que é esse acolhimento aos apátridas. Tem um caso muito conhecido que eu vou, inclusive, anexar um vídeo. O vídeo é curto, viu, gente? Bem mais curto que esse aqui que eu estou gravando para vocês. Sobre a história de uma apátrida de origem sírio-libanesa, Mahamamo, que ela veio aqui para o Brasil. Ela conta a história muito bonita. Ela foi a primeira pessoa beneficiada, apátrida, em adquirir a nacionalidade brasileira. Mesmo ela tendo perdido o irmão dela quando chegou aqui com um mês no assalto, porque ele, coitado, não falava português, ela tem hoje o maior orgulho de dizer que é brasileira e se sente acolhida pelo país. Como ela diz, o Brasil não tem condições de acolher todos os apátridas do mundo, mas o Brasil pode ser um exemplo para os outros. E o depoimento dela é belíssimo, gente. Ela fez um depoimento para aquela fez novela Filhos da Terra, Órfãos da Terra, né, que era sobre refugiados também. Pronto, eu vou colocar em anexo o vídeo dela no YouTube. Vocês vão gostar, assistam. O depoimento dela é muito emocionante, vale a pena a gente ver. E como a gente perceber que uma legislação bem feita pode ajudar as pessoas positivamente, né? Então essa lei de imigração beneficiou realmente quem precisa. E como ela diz, o Brasil não tem condições de acolher todo mundo, mas pode servir um exemplo positivo para o mundo, né? Princípio da primazia da lei local. Os estrangeiros ficam sujeitos e devem obediência à lei e jurisdição dos países que visitam.
Então, os estrangeiros, pessoal, pronto, é uma coisa que acho que o pessoal de RI tem mais consciência do que o pessoal de direito, é que você, quando vai visitar um país, eu já visitei 16 países do mundo, já só a Europa acho que eu já fui umas 5, 6 vezes, né, já perdi a conta. E uma das coisas importantes é você conhecer a legislação daquele país que você está visitando, porque às vezes uma coisa que é normal no seu país, em outro pode dar problema, pode dar prisão. Por exemplo, na Alemanha, todo mundo atravessa na faixa. Se você não atravessar na faixa e tiver um policial perto, ele vai lhe dar uma multinha de 5 euros e vai lhe dar uma bronca em alemão, que não é muito bonitinho, não, né? Então, a gente tem que procurar saber isso. Teve brasileiros, por exemplo, que ficaram 2 anos presos nos Estados Unidos porque foi passar na alfândega, os surfistas. O agente da alfândega, o policial, perguntou se tinha uma bomba no equipamento dele. Eles disseram, tem sim. Aí foi revistar e não tinha. Ele estava fazendo graça, né? Pronto, ficaram 2 anos. Feita a história do Tiririca. Bora cantar na cadeia. Então, gente, sempre que vocês forem visitar um país, hoje isso é a coisa mais fácil do mundo, procurem se informar sobre a legislação e os costumes daquele país. Às vezes, coisa que a gente faz aqui no nosso país é besteira, lá fora pega mal, como estacionar em lugar proibido. Ano passado eu fui com minha esposa no Uruguai e um casal gaúcho tinha ido para Montevidéu de carro mesmo, fim do Rio Grande do Sul, estacionaram lá numa vaga da Embaixada Argentina, na praça principal, né, da capital. Deu 5 minutos, guincharam e eles estavam doidos. Roubaram o carro da gente, roubaram e os uruguaios roubar aqui. Aí os uruguaios são gente boa, né? Descobriram que tinham levado para o depósito uns 5 minutos, mais ou menos assim. E o pessoal foi lá, junto com a gente que estava na van fazendo o city tour e pedir para a polícia liberar. A polícia uruguaia só aceitava peso uruguaio. E o guia pagou do bolso dele, depois passou no cartão na maquininha com o pessoal e resolveu. Mas besteira aqui no Brasil. Não, é rapidinho, eu vou estacionar aqui. Oxe, não deu 5 minutos. Na Europa também eu conheço colegas que passaram por situação parecida, estacionando rapidinho. Quando virava, já estava guinchado, né? Exclusão do estrangeiro. Agora vamos falar sobre a questão da retirada do estrangeiro do território nacional, né? Aquelas modalidades de deportação, extradição. Vamos ver isso. Primeiro, repatriação. Repatriação é uma medida administrativa de devolução da pessoa impedida de entrar no Brasil. Foi acrescida pela nova lei de imigração, deve ser comunicada à empresa transportadora e à autoridade consular competente. Não cabe contra refugiados ou apátridas. Pronto, não existia repatriação, era junto com deportação. Foi acrescentado. É o fato da pessoa chegar no aeroporto e não ser admitida à sua entrada no país. Aí se comunica à transportadora, porque se a pessoa tinha uma passagem de volta, vai ser remarcado o mais breve possível. O problema, por exemplo, é que em casos da Europa, principalmente, se ocorrer um processo desse com um brasileiro, ele pode ficar ali até uma semana esperando remarcarem a passagem. E não cabe contra refugiados ou apátridas, entendeu? É nesse caso de você não ser admitido na entrada do país. Porque a deportação, você, na forma que a legislação nova trouxe, você tem que já estar dentro do país. A deportação é a retirada compulsória do estrangeiro por situação migratória irregular. Não é punitiva, assim como na repatriação, ela não é punitiva do ponto de vista penal. É somente uma medida administrativa. E o deportado, assim como o repatriado, se ele regularizar seus documentos, né, ele pode retornar. Agora, eu chamo a atenção que nos Estados Unidos e alguns países da Europa, como por exemplo a França, se você for deportado mais de uma vez, você vai para a cadeia. Aí você cumpre pena na prisão. Mas a primeira vez, não. A primeira vez é só por a questão. Você está irregular, os seus documentos não estão irregular, beleza, você é deportado ou repatriado e você volta assim que você regularizar a sua documentação. Expulsão. Expulsão é a retirada do estrangeiro conjugada com impedimento à entrada, por prazo determinado. Agora a expulsão antes não. Não tinha prazo determinado no Estatuto do Estrangeiro, agora tem. De acordo com a nova lei de imigração, pode-se dar pela condenação por crimes comuns ou crimes contra a humanidade, guerra ou genocídio. De acordo com a nova legislação, o prazo de expulsão deve ser proporcional ao tempo de pena imposto ao estrangeiro e jamais superior ao seu dobro.
Então essa deportação ela é feita, essa expulsão é feita pelo Poder Executivo, perdão, e tem que ter um prazo determinado. Antes não tinha. Na época do Estatuto do Estrangeiro, teve um caso de um padre aí da zona da Mata de Pernambuco, não sei se foi Ribeirão, acho que foi Ribeirão. Ele era um padre italiano que ele foi expulso do Brasil porque ele não quis rezar a missa no 7 de setembro, porque disse que o povo brasileiro não tinha motivos para comemorar a independência do país. Então, gente, o coitado do padre foi expulso, né? E não foi por prazo indeterminado. Foi na época do governo Figueiredo, final da ditadura. Depois do governo Itamar, revogaram o decreto de expulsão. Agora não, tem que ter um prazo. E o prazo não pode ser superior ao dobro, por exemplo, se ele foi condenado. E agora só por essas coisas, não, só por esses motivos que a gente falou aqui, né? Crimes comuns, crime contra a humanidade, guerra ou genocídio. Não cabe mais, como cabia no Estatuto Estrangeiro, expulsão por contrariar os interesses nacionais. Né? Como é que você enquadrar um padre que não quis celebrar a missa na independência, no dia da independência? Então, é isso. Não haverá expulsão de pessoa com cônjuge ou filho brasileiro e que tenha chegado ao país antes de 12 anos ou que tenha mais de 70 anos de idade e 10 anos de residência no Brasil. Não é permitida a prática de expulsão, né, por ato nocivo aos interesses nacionais, como havia no Estatuto Estrangeiro, que foi exatamente onde o padre italiano, parece que era Miro Capillo, alguma coisa assim, que tinha sido expulso aqui do Brasil. Pronto, agora vamos falar da extradição. A extradição é medida de cooperação internacional. Percebam, a expulsão ela é unilateral, a extradição é bilateral, no qual um Estado entrega a outro uma pessoa para responder processo ou cumprir pena. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que na extradição não precisa o trânsito em julgado. Ou seja, não precisa que o processo tenha sido extinto, tenha sido concluído. Extinto não, concluído. Né? Basta ele estar em aberto, ele ainda pode estar em aberto, porque você pode pedir tanto para responder ao processo quanto para cumprir pena. Condições para a concessão de extradição conforme a nova lei de imigração. Primeiro, o crime deve ter sido cometido no território solicitante ou sob sua competência. O Estado que pede a extradição tem que mostrar que é competente para julgar ou condenar aquela pessoa. Segundo, o extraditando está respondendo a processo ou ter sido condenado. O processo pode estar em aberto, viu? Ele ainda não precisa estar concluído, mas desde que haja um processo judicial. Circunstâncias em que o Brasil não concede extradição. Se o extraditando ser brasileiro nato, o brasileiro nato não pode ser extraditado de jeito nenhum. O fato não ser crime no país ou no estado requerente. Por exemplo, se o crime não for crime no Brasil, não pode ser extraditado. A pena foi inferior a 2 anos, porque no caso de pena inferior a 2 anos, como vocês sabem, no Brasil cabe aquelas penas alternativas, né? Como, por exemplo, prestação de serviço comunitário, pagamento de cestas básicas, etc. O extraditando ter sido absolvido no Brasil pelo fato. Ser um crime político de opinião, ou seja, extradição só cabe para crimes comuns. E o extraditando está sujeito a um tribunal de exceção, ou seja, um tribunal que não respeite o devido processo legal, se há casos desse tipo. E o extraditando obter refúgio aqui no Brasil. Então, se ele obter refúgio, não cabe a ele. Daqui a pouco a gente vai falar, gente, da diferença de refúgio para, para o asilo, que são bem parecidos, né? Em caso de extradição para cumprimento de pena de morte ou prisão perpétua, esta deve ser comutada para prisão por 30 anos, artigo 96, inciso 3 da Lei de Imigração. Então, por exemplo, se alguém fugiu dos Estados Unidos aqui para o Brasil, para condenado à pena de morte, o Brasil só extradita se os americanos aceitarem no cumprimento da pena máxima do Brasil, que é de 30 anos. Né?
Então, aí sim, se não, ou mesmo prisão perpétua, se não, não cabe. De acordo com a Constituição Federal de 88, o brasileiro não pode ser extraditado, com exceção do brasileiro que for naturalizado, ou seja, do estrangeiro que se naturalizar brasileiro, desde que seja por crime anterior à naturalização ou tráfico de drogas, independente da data. Agora, pessoal, vamos encaminhando para o final, vamos falar de asilo e refúgio. O que seria o asilo, né? O asilo é o acolhimento de estrangeiro perseguido por crime comum ou delito não relativo à justiça comum. Constitui ato discricionário do Estado a concessão de asilo. A nova legislação estabelece que o asilado perderá o asilo caso saia do Brasil sem autorização de nosso governo. Asilo é o acolhimento, é um dos princípios que rege as relações exteriores do Brasil. O asilo é o acolhimento de estrangeiro que está sendo perseguido por crime político. Ou, por exemplo, pode ser um crime de responsabilidade, que é um delito não relativo à justiça comum. Você é criminoso porque você é contra o governo do seu país. O asilo também pode ser concedido em caso de crime comum com motivação política. Então, se a pessoa praticou um assassinato, um sequestro, mas que teve motivação política, também pode se pedir o asilo. E, aliás, vários brasileiros que cometeram esses delitos na época da ditadura, inclusive algumas pessoas famosas, como Gabeira, que participou do sequestro do embaixador norte-americano aqui, a Suécia, que é um país indiscutivelmente democrático, concedeu asilo para ele. O asilo é territorial, ou seja, o país concede asilo para você ir para o território daquele país. Quais são as condições? Primeiro, a natureza política dos delitos, ou seja, tem que ser um delito que tenha motivação política. O estado de urgência, a pessoa está na iminência de ser preso, sofrer alguma coerção do Estado. Só o embaixador ou seus superiores podem conceder, cônsul não pode conceder, diplomatas comuns não podem conceder, embaixador, ministro ou o próprio presidente da República, no caso do Brasil, pode conceder. E o local para se pedir a missão diplomática, o navio de guerra, não pode se pedir em consulado. No Brasil, teve o caso César e Batista, que Lula concedeu asilo a ele. Ele ficou alguns anos aqui no Brasil. Quando Bolsonaro ganhou as eleições, ele correu para a Bolívia. E lá na Bolívia ele foi interceptado, porque ele sabia que o governo brasileiro revogaria o asilo. Pode ser revogado o asilo? Pode, obviamente, né? Então, se um presidente concedeu, o outro poderia revogar. E aí ele acabou lá da Bolívia sendo extraditado para a Itália. Mas de todo jeito ele perderia, apesar que ele ia perder de todo jeito. Acho que ele quis ver se o governo boliviano daria asilo para ele também lá, sabe? Mas não aconteceu isso. Então não foi concedido o asilo para ele. Mas acho que a tentativa foi essa, porque só pelo fato de ele sair do Brasil sem o conhecimento do governo brasileiro, ele já perderia o asilo. Agora, o caso Salvatore Cacciola, que é outro italiano, é diferente. Ele era italiano e brasileiro ao mesmo tempo. Eu não sei se ele tinha dupla nacionalidade ou se ele era natural em um e naturalizado no outro. Mas enfim, ele tinha as duas nacionalidades. Ele cometeu uma fraude bilionária aqui no Brasil e correu para a Itália. E lá ficou. Aí um dia ele resolveu ir ver um torneio de tênis em Mônaco, que acho que alguns de vocês sabem, fica bem perto da fronteira italiana, né? Fica na França, no litoral da França. Mônaco é um estado independente, mas fica no litoral da França, é, um enclave no litoral da França, acho que uns 150, 200 quilômetros da divisa com a Itália, na Riviera. Aí ele foi lá, a ABIN estava de olho, que é o nosso serviço de inteligência, entrou em contato com o governo de Mônaco e a Interpol, e ele foi detido e depois encaminhado para o Brasil. Mas enquanto ele estava na Itália, como ele tinha nacionalidade italiana também, ele não poderia ser extraditado. Mas ali não é caso de asilo, é de extradição. E ele cometeu crime comum, crime contra o sistema financeiro nacional, tá? E ele acho que está respondendo o crime, está cumprindo pena aqui no Brasil. De acordo com a nova norma migratória, o STF pode deixar de considerar como crime político atentados contra autoridades ou crimes contra a humanidade de guerra, genocídio ou terrorismo. Mas aí cabe ao STF. No caso do Batista, poderia ser, ele cometeu atentados
a bomba, acho que na Itália, que poderia ser enquadrado como terrorismo dos 70. O artigo 28 da nova lei de imigração ainda reforça, né, que o asilo não será concedido para crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio ou agressão que firam o Estatuto do Tribunal Penal Internacional de Haia. Então, o Brasil não concede, né? Por exemplo, para criminosos de guerra, criminosos contra a humanidade, pessoas que praticaram genocídio, que estariam entre esses crimes, né? Mas reparem, um assassinato comum de motivação política tem brecha aí para conceder. Que não seja um terrorista para plantar uma bomba, né? Por exemplo, matou uma pessoa da cidade por um ato político, um prefeito da cidade por um ato político. Que a princípio poderia caber. Você não tinha como considerar aquilo um ato terrorista. É um crime comum, mas de motivação política, assassinato. Ah, uma coisa importante. Ixi, era para eu ter falado isso antes. Acho que me desculpem, porque ficou um pouco perdido. O Acordo de Residência do Mercosul, o Acordo de Brasília 2002, dá direito à residência temporária de até 2 anos através de requerimento no consulado do país membro. Deixa eu só fazer um parênteses entre asilo e refúgio. Pessoal, nesse caso aqui é o seguinte: os cidadãos do país do Mercosul eles podem pedir direito de residência de 2 anos, país do Mercosul, que você vai ter direito de trabalhar, pede no consulado do país, você tem direito a trabalhar, residir normal. Isso foi muito utilizado nesse período de grandes eventos que argentinos, chilenos e uruguaios vieram aqui para o Brasil. Inclusive, vocês devem ter visto muitos deles por aí, em praia, até aqui em Caruaru, né, praticando atividades remuneradas. A maioria desse pessoal conseguiram esse visto do Acordo de Residência do Mercosul e dá direito você morar esses 2 anos no país, pode trabalhar, pode fazer tudo, tá? Isso vale também para a gente, se for para a Argentina. Então, algum de vocês querem estudar na Argentina, no Paraguai, e lá quiser trabalhar, né? Então, isso vale também a via de mão dupla. Então, tem que pedir no consulado. Pois é, ficou no meio dos asilos, né? Desculpa aí, gente, mas acho que deu para entender. Sim, qualquer dúvida que vocês tiverem, como essa semana só vai ter aula via esses vídeos, devido à nossa situação do planejamento institucional, vocês podem deixar para a semana que vem. Qualquer pergunta, anota aí que a gente responde, tá? O asilo diplomático, comum aqui na América Latina, teve origem no direito costumeiro, mas hoje é positivado através de tratado. A maioria dos países do mundo ele não aceita. É aquela circunstância que o asilado se refugia na embaixada, como ocorreu no Chile, aqui no Brasil, etc. O caso mais famoso que teve foi do Julian Assange, que foi aquele responsável pelo vazamento do Wikileaks contra o governo americano. O Julian Assange ficou vários, acho que 7 anos, na Embaixada do Equador em Londres. Só que asilo diplomático é uma prática típica da América Latina. O governo inglês não aceita. Por quê? Porque é uma situação de você ficar refugiado, e refugiado não, asilado dentro da embaixada de um país estrangeiro. Ele ficou lá até que entrou um presidente do Equador que não ia mais com a cara dele, revogou o asilo e chamou a polícia inglesa para buscá-lo. Então foi esse o fim da situação dele. Mas assim, ocorreu muito aqui na América Latina, principalmente durante ditaduras, ocorreu em nosso país. Há pouco tempo, nosso país recebeu um ex-presidente de Honduras, né, Manuel Zelaya, na embaixada em Honduras, ficou asilado há algum tempo. É uma situação assim complicada, por isso que é uma coisa típica da América Latina, entenderam? Isso na América Latina é regulamentado. Então você fica na embaixada do país até receber um salvo-conduto. Que também não é para ficar o resto da vida, né? Você até o momento que você recebe o salvo-conduto das autoridades para pegar o avião e ir para o país que lhe concedeu o asilo. Mas aqui na América Latina foi uma prática extremamente usual em todos os países da região, Chile, Argentina, Brasil, a pessoa recebeu o asilo e ficar na embaixada até ter condições de ir para aquele país que lhe concedeu esse amparo. Pronto, pessoal, deixa eu ver aqui. Vamos agora falar do refúgio, né? O refúgio é o acolhimento de estrangeiro perseguido em motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Esse é o refúgio. A diferença do asilo é que o refugiado não está sendo perseguido por um crime,
certo? O refugiado ele está sendo perseguido, está numa situação de vulnerabilidade dos direitos humanos. Acho que é esse o termo que a legislação brasileira usa. Mas você não é acusado de um crime, o asilado é. Elementos essenciais do refúgio. Primeiro, o temor da perseguição. Segundo, a extraterritorialidade, ou seja, você recebe o direito de ser refugiado fora do seu país. O status de refugiado é concedido de forma declaratória e garante a proteção humanitária devida no país de refúgio. Então, a pessoa. Pronto, qual é o procedimento? Você quer ser refugiado, por exemplo, no Brasil. Como é que você faz? É o seguinte, gente: você chega na divisa do Brasil ou no aeroporto e diz assim: eu quero ser refugiado no Brasil. Aí, beleza. O funcionário que ele recebe, ele vai preencher um processo administrativo, hoje é online, né? Vai pegar seus dados, vai dar entrada no processo administrativo. Esse processo vai para o CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados. Ele vai ser analisado, essa análise pode demorar de 6 meses a 2 anos. Enquanto você espera para ser analisado, pode ser deferido, pode ser indeferido. Daqui a pouco, pronto, eu vou deixar aqui embaixo, né, no Classroom, eu vou deixar o site do CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados do Brasil, que é a comissão que analisa. E lá vocês vão ter dados. Também eu vou comentar alguns dados do CONARE aqui rapidinho. Não sei se vai dar para a gente ver, mas eu vou comentar aqui com vocês alguns dados do CONARE, né? E vou deixar o link abaixo, tá? Enfim, enquanto você está esperando a decisão sair, você pode ingressar no país, tem direito a trabalhar, recebe provisoriamente, né? E nem sempre é concedido, tá? Então, o conselho analisa isso. Esse conselho é formado por autoridades do governo, também tem a autoridade da Acnu, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e também tem a autoridade de ONGs como a Caritas da Igreja Católica, que é uma entidade que presta um amparo muito importante para os refugiados em nosso país. Sim, no Brasil existe uma lei específica para regulamentar a situação dos refugiados, que é a Lei 9.474 de 97, que permite a concessão de status de refugiado para pessoas que sofram graves violações aos direitos humanos e criou esse Conselho Nacional de Refugiados, que é o CONARE. Os principais instrumentos jurídicos internacionais sobre refugiados são a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu protocolo de 66, que cria o conceito de refugiado. Inicialmente, refugiado era só para quem tivesse origem na Europa, depois foi estendido ao mundo inteiro. E a Declaração de Cartagena do Estatuto dos Refugiados da OEA de 1984. Pessoal, para a gente encerrar essa videoaula, eu vou trazer alguns dados concretos para vocês sobre refugiados vindos do CONARE, né, do Ministério da Justiça, e da Acnur também. Por exemplo, o Brasil tem total, até esses dados estão atualizados até o mês de abril, né? 41.213 refugiados, né? De 92 nacionalidades, 69,8% são venezuelanos, ou seja, quase 70% são venezuelanos. Reparem que o Brasil não chega a ter 50 mil refugiados reconhecidos legalmente através do CONARE, né? Que ainda é um processo administrativo, como eu falei no decorrer do vídeo, e esses são os deferimentos, né? 55,2% dos pedidos de refúgio são deferidos. Então, vocês pensem aí, tem mais de 70 mil pedidos de refúgio, desses 41.213 foram aqueles que foram aceitos. 22.112 das pessoas, né, que receberam esse refúgio estão na faixa etária de 30 a 59 anos, ou seja, a grande maioria, mais de 50%, são pessoas adultas, né, nessa faixa assim, de 30 a 59. 24.954, ou seja, quase 25 mil, são pessoas do sexo masculino. Então, o perfil predominante do refugiado é um homem. Geralmente ele chega no país e depois, com base na própria lei de imigração, ele pode pedir a reunião familiar, né?
mas assim, quase 25 mil são pessoas adultas, homens. Aliás, o perfil dominante do refugiado no Brasil é exatamente o homem adulto. 21.698 dos pedidos recebidos, dos processos, foram motivados por violação grave e generalizada dos direitos humanos. Então, esse foi o motivo apontado pelas pessoas que solicitam refúgio, né? Essa grave violação aos direitos humanos. A fonte é o Ministério da Justiça e Segurança. Os dados estão atualizados até o mês de abril. Vocês que quiserem fazer artigos sobre esse assunto, vocês podem pegar o link lá nas referências, tá? Pronto, pessoal. Nesses slides aqui, vocês podem ver a nacionalidade dominante, quase 70%, como a gente já falou, é da Venezuela. 28.787 casos deferidos de venezuelanos. Em seguida vem o Senegal com 3.138, depois o Haiti, 2.844, Síria, 1.054 casos, e depois a gente tem Angola, Cuba, só 601 casos, é relativamente pouco, até considerando os milhares de médicos cubanos que o Brasil recebeu, né? Acho que chegam uns 10 mil médicos, né? Menos de 10% pede o refúgio. República Democrática do Congo, a Guiné-Bissau, que é um país de língua portuguesa na África, e até mesmo a China. Tem 360 casos de chineses que pediram refúgio no Brasil. O que a gente pode perceber em relação aos países? Ou são países que estão em situação de guerra, como a Síria, ou são países que são dominados por ditaduras e regimes autoritários, como é o caso da Venezuela, de Cuba também, né, Angola e da própria China. Então, geralmente os refugiados são motivados por regimes autoritários ou situações de guerra e conflito, ou as duas coisas juntas. Pronto. Esses dados anteriores que eu falei sobre refugiados no Brasil, eles vêm do CONARE, o Conselho Nacional de Refugiados, que é formado por órgãos do governo do Brasil, é, órgãos ONGs, principalmente a Caritas da Igreja Católica e a própria Acnur, que é um órgão da ONU, né, o Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Gente, agora eu vou trazer dados diretamente da Acnur, só para vocês terem uma noção também de que o Brasil não enfrenta uma crise de refugiados. Claro, o Brasil enfrentou um problema muito localizado no estado de Roraima, que é um estado pequeno, porém, pensem para os nossos mais de 200 milhões de habitantes e o fato de que o nosso país, com crise ou sem crise, é uma das 10 maiores economias do mundo, você ter 40 e poucos mil refugiados, nem 50 mil refugiados. O número de gente é mínimo, pessoal, é ridículo, considerado o percentual. Que a gente vai falar, inclusive por isso que eu trouxe alguns dados da Acnur. Vocês também podem conferir dados mais detalhados e outras coisas indo no link da Acnur, vocês peguem aí nas referências, tá? Olhem, por exemplo, primeiramente, vamos falar dos principais países de origem dos refugiados. Síria, a situação de guerra na Síria, quase 10 anos, né? 6,7 milhões de refugiados. O Afeganistão também, outra situação de guerra, 2,7 milhões de refugiados. O Sudão também, outra situação de guerra, inclusive Sudão do Sul, né? Que esse país se separou. Tem o Sudão, não é Sudão do Norte, não, é só Sudão, e a parte sul ficou independente, chamada Sudão do Sul, 2,3 milhões de refugiados. Existe aproximadamente 25,9, ou seja, quase 26 milhões de refugiados no mundo. O dado é da Acnur, atualizado agora para o ano de 2020. Vamos falar também, pessoal, e aí comparem a situação do Brasil, como eu disse, com os nossos mais de 200 milhões de habitantes e com o fato de que com crise ou sem crise, o nosso país fica entre as 10 maiores economias do mundo. A Turquia tem 3,7 milhões, quase a maioria, imensa maioria sírios, 3,7 milhões de pessoas, quase 4 milhões de refugiados, quase todos sírios. O Paquistão recebe principalmente afegãos, né? 1,4 milhões. Uganda, na África, que é um país extremamente pobre, 1,2 milhões. A Alemanha, que é o país desenvolvido. Outra coisa, notem que os países ricos aí, por exemplo, Estados Unidos, cadê? Né? Tem refugiados também, mas não chega nem a 1 milhão. Todos os que têm acima de 1 milhão eu coloquei aqui.
O único desenvolvido que tem acima de 1 milhão de refugiados é a velha Alemanha. Sabe o que é isso? Apesar dos problemas, e aí eu puxo a brasa para minha sardinha, a questão da justa transição. Os alemães fizeram a justa transição em relação ao período do nazismo e do comunismo, e hoje eles têm uma sociedade democrática e com muito dever, inclusive de solidariedade, até pelo que eles passaram nas guerras, né? Então a Alemanha é o único país desenvolvido que tem mais de 1 milhão de refugiados oficialmente acolhidos. Nenhum outro, nem França, nem Estados Unidos, né? Nem o Canadá, que é um país também muito solidário, né? Claro, a Alemanha é uma das grandes economias mundiais, mas também o Brasil é, né? Claro, a gente não pode comparar a situação do nosso país com a dos alemães, mas repare que outros países extremamente desenvolvidos que teriam condições de acolher mais não têm essa quantidade. E o Sudão, né? O Sudão que fica acima do Sudão do Sul, também 1,1 milhões de refugiados. Fonte aqui já falou. Bom, pessoal, aqui estão as referências. Nessas referências vocês vão achar os livros que a gente sempre recomenda, o de Acioli, o de Mauzuoli, né? E mais esses documentos que a gente retirou do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, o Ministério da Justiça através do Conselho Nacional de Refugiados, e também dê uma olhadinha na lei de imigração, principalmente vocês que vão fazer o OAB, estudem bem a lei de imigração, porque ela deve continuar caindo, tá? É um assunto da moda da disciplina e com certeza vai ser explorado. E pronto, pessoal, é isso. A gente encerra a nossa apresentação. Ficou quase 1 hora de vídeo, mas reparem que esse assunto é muito complexo e eu gosto de dar muitos detalhes, né? Se recomenda fazer vídeos mais curtos, mas eu realmente não sei, assim, abordando com essa profundidade, eu não sei fazer vídeos mais curtos. Então, obrigado pela paciência de vocês. Desculpem. Outra recomendação que eu trago é para que vocês leiam não, assistam um pequeno vídeo, aí um vídeo curto mesmo, da Mahamamo, que é essa refugiada, né, de origem síria-libanesa, apátrida, que recebeu a nacionalidade aqui no Brasil, que eu vou colocar. Assistam, o depoimento dela é muito bonito e é curtinho, tá? Obrigado, gente. Até mais, viu?